Olá pessoal, aqui quem fala é Eduardo Leopoldi da Learning Pro. É um prazer estar com vocês em mais este vídeo. E hoje eu fiz um conteúdo especialmente direcionado para os professores, aos educadores, a esse pessoal que está aí trabalhando na educação formal ou na educação informal também, na educação técnica e formações aí pelo Brasil afora e que de repente se pegam aí de surpresa com tanta transformação no mercado de educação online. Será que existem oportunidades? Quais são as oportunidades existentes? Então, fica ligado aí que eu preparei uma série de informações, principalmente se você for educador ou conhece alguém que está atuando na área de educação. Presta bastante atenção porque eu tenho algumas dicas aqui que eu considero serem fundamentais para o momento que a gente está passando, beleza? Bom, e para começar, eu quero fazer uma pergunta diretamente para você que é professor, para você que é educador. Como você acha que vai estar a sua profissão daqui 5 anos? E daqui 10 anos? Será que vai estar melhor? Será que vai estar pior? Eu tenho certeza que, independente da sua resposta, do que você acredita que aconteça, a tecnologia ela realmente vai cumprir um papel importante aí nas mudanças do futuro. Para ser sincero, a gente já está vendo isso agora, né? Então, a educação online ela vem se desenvolvendo no mesmo ritmo em que a internet vai se popularizando, que os dispositivos móveis vão ficando cada vez mais populares, né? E ainda por cima a gente teve aí o fenômeno do isolamento social, da pandemia, que exigiu a adoção da tecnologia de uma forma muito mais rápida, muito mais importante, pegando muita gente de surpresa, né? Inclusive tem aí muitos profissionais, muitas empresas que estão afirmando que a gente avançou, que a gente se viu obrigado a evoluir 5 anos em um. Tá? Essa tendência parece que não vai sair de cena, né? Parece que a gente vai continuar mesmo nesse movimento. Afinal de contas, ele já vinha surgindo no passado e talvez a gente veja agora uma aceleração, né, da adoção da educação na modalidade digital. E o que isso tem a ver com você especificamente? Né? Realmente, né, a tecnologia, quando se fala de educação, e principalmente ligada aos professores, eu confesso para vocês que eu percebo, não sei se é uma impressão minha, mas eu vejo que é algo visto às vezes como uma certa ameaça, tá? Então, pode ser uma ameaça à estabilidade das profissões, a tecnologia muitas vezes é vista como algo massificador, que reduz empregos, né? Diminui o valor do trabalho que vocês fazem. E, bom, no caso da educação, muitos pensam isso, né? E acabam até tendo uma atitude um pouquinho refratária às mudanças. Não vou dizer que isso acontece com todo mundo, mas a gente vê que realmente tem um ponto de vista nesse sentido, e eu não vou mentir não, eu entendo esse ponto de vista que vê a tecnologia como uma ameaça, até porque novas tecnologias podem parecer que vão diminuir as oportunidades profissionais para quem mexe com educação. Mas se esse é o seu caso, né, se você tem essa visão um pouco mais crítica, um pouco mais desconfiada com relação ao uso da tecnologia, eu tenho uma notícia boa e eu tenho uma notícia ruim também, tá? Então vamos lá, vamos por partes. A notícia ruim que eu tenho é que, de fato, esse movimento de digitalização ele elimina a necessidade de repetição de algumas tarefas que são feitas de forma manual. Então, assim, aquele modelo tradicional de sala de aula, ele acaba sendo um alvo muito fácil, né? Ele é um alvo fácil para a tecnologia e muitas vezes algumas ações de educação online, eles pegam uma aula, né, gravam e multiplicam para um número infinito de alunos. E isso, de fato, é uma coisa que assusta, né? Infelizmente, isso é o que muitas pessoas enxergam quando se fala de educação online. Mas, assim, o fato é que nem tudo tem esse efeito massificador, tá? Esse tipo de ação que eu mencionei para vocês, né, é somente parte desse fenômeno da educação online. E, na verdade, essa atitude um pouco mais massificadora, ela tende a diminuir conforme a educação online amadurece, conforme os sistemas de ensino vão competindo em qualidade entre si. Então, essa primeira ameaça, esse primeiro impacto da conversão do presencial para o online tende a diminuir, tende a deixar de existir, beleza? E é isso que eu quero que você, como educador, preste atenção. São as notícias boas que vêm com a educação online. Então eu tenho aqui 3 conceitos principais, 3 pilares que eu gostaria de colocar no seu radar para você prestar bastante atenção como educador e que pode mudar a sua carreira, pode mudar o jeito de você ver a sua profissão, e são todos fatos que realmente estão acontecendo hoje em dia.
Então, cabe a você decidir se você vai assumir a posição nesse lado da moeda ou não. Então, vamos lá. Qual que é o primeiro deles? Primeira informação que eu tenho total confiança em passar para vocês é que a tecnologia ela é um meio e não é um fim. Então, não importa quão avançada seja, vocês podem analisar as startups e os sistemas de ensino que estão por aí. Toda solução educacional, por mais que tenha tecnologia de ponta, tem um resultado conseguido a partir de muitos educadores que trabalham nos bastidores, né? Toda instituição de ensino séria, ela valoriza o corpo docente e mantém esse corpo docente atualizado, por mais digital que ela possa ser. Tá? Então, isso é um movimento que a gente tem visto acontecer nos sistemas de ensino, também, né, com as empresas, indo um pouco para o setor corporativo. Se você é um cara que treina, capacita o setor profissional, acontece a mesma coisa. Por mais digital que a empresa seja, ela depende muito do papel do especialista. Além disso, nós temos um segundo componente. Esse eu gosto bastante, eu uso inclusive nas minhas apresentações quando eu trato com empresas que não têm tanta cultura da educação online, que é o seguinte: a educação online, gente, ela não é rival da educação presencial. Não é rival, não é um ou outro, é um e outro, tá? É isso que um mercado maduro enxerga. Então, na verdade, a educação online ela pode até ser usada como um aquecimento, né? Um aquecimento e alinhamento de conceitos básicos, e aí isso libera carga horária para você, como professor, aplicar as atividades mais elaboradas dentro de sala de aula. Olha o ganho aí, né? Qual que é o efeito disso? Se você tem uma atitude dessa que mescla o presencial com o online de uma forma inteligente, você acaba valorizando a sua aula presencial. Você acaba transformando a sua aula presencial no horário nobre da sua capacitação. Percebe onde eu quero chegar? Então, o online, quando bem aplicado, ele valoriza o presencial mais do que ser um concorrente, ser um rival com ele, né? Logicamente, pessoal, que aqui, quando eu falo presencial, eu também me refiro à educação ao vivo, tá? Ao vivo, desculpa, eu me refiro à educação ao vivo utilizando recursos online, né? Então, reuniões virtuais, eu digo aquele recurso síncrono, onde as pessoas vão estar juntas ao mesmo tempo, fazer uma live, algo do tipo, tá bom? Então, é isso que eu quero dizer. Não necessariamente eu quero que você entenda que a sua possibilidade, o seu valor como professor é só numa sala de aula, na frente de um quadro verde, né? Acho que isso até é um ponto que a gente já ultrapassou. Acho que você mesmo como professor, tendo passado aí por esse primeiro ano de isolamento, você conseguiu perceber que seu papel continua muito importante, mesmo não estando fisicamente presente junto aos alunos, né? Então, dito isso, vamos aí para o terceiro elemento, para o terceiro ponto positivo, que eu queria que ficasse realmente gravado na mente de vocês e que pudesse se transformar em alguma atitude prática. A educação online, ela abre novas oportunidades profissionais. Você já ouviu falar do trabalho de conteudista, trabalho de designer instrucional, copywriter, UX designer? São termos que não existiam há pouquíssimo tempo atrás e hoje são carreiras bem remuneradas, são carreiras que estão ao alcance do professor, que o fato de você ser professor, de você ser especialista, pesa a favor quando você tem uma competência dessas que eu acabei de mencionar. Então, pense nisso, porque para aproveitar essas oportunidades, não adianta você simplesmente saber que elas existem também, né? Você vai ter que ter algumas atitudes aplicadas. Então, eu estou trazendo as informações aí no seu radar, né, para você começar a pensar nessas possibilidades. Estou desenhando aqui qual é o cenário que eu enxergo como oportunidades para a educação online. E agora eu vou falar um pouco sobre o que eu acho que você deveria ter como atitude. Então, como eu falei para vocês, a tecnologia é vista como um meio, né, não como um fim. Então, quando você vê uma ferramenta online, ou um hardware novo, uma startup produzindo alguma coisa, não pense como um concorrente. Pense como um megafone, como uma ferramenta para você aumentar o seu alcance, né? Quando você vê uma solução virtual para você dar uma aula, não veja como um rival também seu, veja como uma forma de valorizar o presencial, né? Você é especialista e a sua hora ao vivo, né, ou presencial passa a ser um insumo de maior valor. No mundo de tudo é virtual, o presencial ele acaba tendo um peso interessante. Isso acontece em várias áreas, né? Então pense nessa possibilidade também. E além disso, né, como eu mencionei, as novas oportunidades profissionais. Porque você assumindo frentes que não existiam há pouco tempo atrás, você passa a ser elegível para outras carreiras, outras oportunidades profissionais, tá? Então, como eu falei para vocês, esses empregos novos, não vou chamar de empregos, né, mas ocupações, atividades, designer instrucional, desenvolvedor de educação online, copywriter, UX designer, gamificador, designer de experiências de usuário,
Tudo isso é uma cesta de possibilidades que quando você junta a sua formação com essas competências, você consegue chegar em resultados muito interessantes. Mas o que você ganha com isso, né? Eu estou tentando tirar você aqui da zona de conforto, tentando colocar algumas pulgas atrás da sua orelha, mas o que você ganha com isso? Eu vejo alguns ganhos tangíveis e intangíveis, ok? Então eu não vou ficar aqui falando só de você arrumar emprego, né? Não é esse o objetivo. Mas, por exemplo, se você pega uma ferramenta digital e você começa a utilizar ela para aumentar a sua exposição, você vai ter mais autoridade, você vai ter mais reconhecimento, você vai passar a ter um ticket maior pela sua hora, pelo seu trabalho, justamente porque você tem evidências, né, daquilo que você é capaz de entregar, e isso tem um valor, é um ativo que tem valor de mercado hoje em dia. Tá? Você também tem diferentes fontes de ganhos. Então, se você amplia suas competências para o digital, escuta o que eu estou falando, você começa a atuar em diferentes frentes. Você pode trabalhar com tutoria, você pode trabalhar com desenvolvimento, com planejamento, com conteúdo. Então você amplia suas competências e passa a ter maiores fontes de ganho. Não somente por meio de ministrar aulas, você pode ter ganhos em diferentes frentes que estão sendo desenvolvidas conforme o ensino online passa a se popularizar. Além disso, nós temos as possibilidades de carreira, né? Então, você, de repente, descobre que você é um cara bom de conteúdo, ou você é um cara que é bom com a tecnologia, ou com a gestão de plataformas. Então, você pode desenvolver a sua carreira para diferentes frentes, e isso vem para somar tanto em termos de ganhos financeiros, como também de conquistas profissionais. Você pode alçar novos voos, você pode se tornar uma referência como um especialista, ou de repente você liderar uma equipe. Então tudo isso são possibilidades que eram muito mais difíceis no passado e hoje ficam mais ao alcance graças à popularização das tecnologias educacionais. Além disso, né, não custa lembrar que quando você trabalha com a tecnologia educacional, você acaba exposto a um ambiente mais moderno de trabalho. Você tem mais autonomia, você pode fazer trabalho home office, você pode até ampliar a sua imagem, até prestando consultoria internacional, por que não? Né? Você não tem mais limites quando você entra no digital, você não está mais restrito só a atuar na sua escola, no seu bairro, na sua cidade. Você tem aí N possibilidades que dependem muito mais de você aí do que realmente das limitações geográficas que você estava inserido antes. Né? Mas não basta ter essa atitude, essa vontade, né, somente. Você precisa estar preparado, você precisa ter preparação para isso. Então, qual que é o caminho? Eu vejo, para quem tem interesse, quem é educador e tem interesse em entrar no universo da educação online e se capacitar e ter uma carreira de sucesso, eu acho que ele não pode deixar de lado 3 fundamentos, 3 pilares, que são eles: conteúdo, processos e tecnologia. Tá? Então, quando eu falo conteúdos, eu penso em competências que vão fazer com que você seja mais habilitado para fazer produções de educação na modalidade online. Então, quais são as competências que eu estou falando? Você saber sobre design instrucional, saber sobre gamificação, entender do storytelling, fazer uma boa redação pensada para o online, entendeu? Utilizando as mídias do online, cada mídia tem uma necessidade, tem um estilo certo de você abordar. Então, esses conhecimentos aí são importantes para você ter na sua cesta, né, de competências, na sua caixa de ferramentas e colocar à disposição do mercado e empregar elas na sua atuação. Né? O outro pilar que eu diria são os de processos. Então, gestão de projetos de educação online. Eu acho que é interessante você, como educador, ter uma visão projetizada. O que eu quero dizer com isso? Você entender que os projetos têm começo, meio e fim, que eles têm etapas de validação, tem etapa de análise, tem etapa de design, de desenvolvimento, de implantação, de avaliação, que as coisas elas se encadeiam, que você tem uma restrição de prazo, custo, qualidade, escopo, limites. Então, isso é um conhecimento também de metodologia de trabalho que é um pouco fora da realidade de quem é educador. Né? O educador está mais acostumado com a rotina de sala de aula, com o calendário escolar. Então, né, os projetos de educação online, eles têm características próprias e aí você tem um certo número de competências e de habilidades que você tem que adquirir para facilitar o seu trabalho com a educação online. Tá? E, por fim, né, nesses pilares, aí, desse tripé que a gente está desenhando aí, a gente já falou sobre conteúdo, falamos sobre processo, e agora eu vou falar sobre o último tripé, que é o que gera muita resistência, que é o fator tecnologia, ok? Não se assuste quando a gente fala de tecnologia. Claro, né, a gente está falando de educação online, a gente
vai falar de tecnologia, não tem como fugir. Mas eu entendo que você, que de repente é de uma área de humanas, não tem habilidade com ferramentas online, com tecnologia, essas coisas mudam o tempo todo, não são tão didáticas, não são tão fáceis de se utilizar num primeiro momento. Mas a boa notícia é que muitas ferramentas hoje são feitas para todo tipo de público, inclusive para quem não domina programação ou domina conhecimentos de web design. Não pense nisso. Essas ferramentas que a gente já tem hoje em dia, elas estão num nível muito mais fácil de você absorver o conhecimento, começar a utilizá-las e ter uma qualidade boa, uma qualidade profissional no resultado daquilo que você entrega. Tá? Então, uma produção de um curso online, uma criação de um quiz, de uma atividade gamificada, de uma videoaula, até de um vídeo interativo ou de outras soluções sofisticadas online, hoje não são bichos de 7 cabeças. Você não precisa de uma grande equipe para você produzir. Você tem os recursos aí. Claro, tem ferramentas mais complexas, tem ferramentas mais simples, mas de forma geral você consegue ter um bom resultado sem grande conhecimento técnico para produzir a sua educação online. Okay? Pensando nisso, né, além das ferramentas de criação, só para diferenciar, eu acho legal que você pode ser um cara que cria, né, então você vai entender mais de ferramentas de criação. Você pode ser um cara que é mais gestor, então você pode entender mais de ferramentas de hospedagem, gestão de programas de educação online. Né? Você pode ser um tutor, pode ser um professor líder ali de uma capacitação online e ficar nos bastidores administrando a sua turma. Né? Ou você também pode ser aquele cara do virtual ao vivo. Né? Então, a gente não está no presencial, mas você pode continuar sendo um ótimo professor utilizando ferramentas de live, ferramentas de reunião virtual. Você pode ser um cara que domina o Zoom, domina o Skype, domina qualquer outra ferramenta de reunião ao vivo, né, virtual. Por quê? Porque é uma competência que faz parte da educação online também e que elas são desenhadas para serem assim mais simples possível. Então, se você não tem nenhuma aptidão aí com a educação online, o primeiro passo por onde eu começaria seria dominar essas ferramentas para você fazer a sua aula virtual acontecer, ok? Então, acho que é um bom ponto de partida e que não vai custar tanto tempo para você, beleza? Esse é o recado que eu tinha para passar para você, educador. Então, o cenário de educação online, ele gera realmente alguns desafios. Ele assusta um pouco quando você vê as primeiras iniciativas ou algumas amostras aí do que tem sido feito. Pode parecer que é uma massificação da educação, mas não se engane, nós estamos diante de todo um fazer diferente da educação. É um caminho que não tem volta e que está se acelerando. Então, a melhor abordagem que você pode ter é você se adaptar e aproveitar as oportunidades que surgem, que não são poucas, né? Como eu falei para vocês, o virtual ele não é concorrente do presencial, né? Na verdade, eles podem atuar de forma complementar. A educação online ela também depende muito de professores nos bastidores em diferentes pontos da produção. Né? Você também tem aí carreiras novas profissionais que começam a aparecer e você pode complementar a sua especialidade com essas carreiras e alcançar ganhos muito interessantes. Ganhos esses que vão vir não apenas de você dar aulas, mas de você ser um expert reconhecido, de você poder vender o seu serviço para outras cidades, para outros estados, até para outros países, de você poder trabalhar home office e poder ser um consultor independente, não apenas dependendo da sua situação geográfica, percebe? E além de tudo isso, você colocar o chapéu de especializações diferentes, como designer instrucional, como redator, como especialista em design de games educacionais. Então, você tem aí um set, né, uma trilha com competências novas que vão servir para você aplicar em novas oportunidades de trabalho, ok? Eu espero que seja inspirador isso que eu passei para vocês. Eu sei que esse vídeo pode ser atualizado a qualquer momento, porque o mundo da educação online ele se atualiza muito rápido, mas eu espero de coração que eu tenha passado para vocês alguma mensagem positiva nesses tempos desafiadores, tá? Cada momento, cada mudança gera crises e rupturas, mas também gera muitas oportunidades e é nessas oportunidades que eu quis focar neste vídeo, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, não deixa de deixar o seu like, se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário, faça aí as suas críticas, as suas sugestões, vai ser um prazer responder você e nos vemos no próximo vídeo, beleza? Até a próxima então e até mais!